uma atividade que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil e não é diferente aqui no Espírito Santo é a corrida. A prática reúne pessoas de diferentes idades e também de perfis, motivadas por diferentes razões que a gente vai começar a conversar agora sobre isso. Meu convidado nessa edição aqui do CBN Vitória é o Lucas Pinheiro. Ele é atleta, é treinador de triatlon e de corrida. Está conosco aqui participando do CBN Vitória. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma honra poder contribuir com vocês aqui nesse bate-papo. Lucas, que febre é essa? Todo mundo resolveu correr? Então, tá muito assim mesmo. A corrida, há muitos anos, né, é o esporte mais praticado no mundo inteiro. E agora, com essa nova geração aí que vem buscando mais saúde, né, saindo um pouco da socialização, aquela socialização que a gente vinha sendo, estava acostumado ali nos anos 2000, que era de bar, né, boate. Agora a galera resolveu trocar a boate pelo cafezinho pós-treino ali. Então, muitas pessoas estão fazendo atividades ao ar livre mesmo, seja remo, seja beach tennis, seja corrida, triatlon. E eu acho que isso é muito bacana, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que qualquer hipótese de se movimentar, sair do sofá, está valendo, não é mesmo? Bom, total. E a gente vê isso até em números, assim, é, as pessoas, de um modo geral, né? Além de todo o avanço tecnológico aí, buscando mais saúde, as pessoas estão vivendo mais. E acredito que muitas dessas pessoas estão vivendo um pouco melhor também. Várias pessoas deixando aí um quadro de obesidade, é, tendo bons hábitos, novos hábitos, qualidade de vida melhora. Então, eu tô vendo isso assim, é aquela modinha do bem, tá sensacional acompanhar e poder contribuir, né, com a galera, com a saúde dessas pessoas, trazendo novas pessoas que a gente não sequer conseguia imaginar que poderiam virar bons atletas, né, além de só praticantes ali de atividade. As pessoas estão virando bons atletas, isso tá muito legal. Bom, ô Lucas, e a gente, inclusive, eu aqui no noticiário da CBN, por exemplo, todo final de semana eu noticio uma corrida. O calendário de corridas também ele está repleto de opções, né? Para quem quer sair da condição apenas de esporte amador, para se profissionalizar nisso. Exatamente. Agora, os organizadores de prova aí estão até premiando em dinheiro algumas provas, o que é muito legal, a valorização do esporte, né? Porque além de toda a entrega ali pelos atletas que vem sendo feita, ter esse reconhecimento de uma forma financeira, assim, acaba querendo ou não trazendo um pouco mais de seriedade para o esporte. Isso é muito legal, porque a criancinha que está ali na escola não vê só o futebol como uma válvula de escape, né, para ascender na vida. Ela vê também outros esportes, por exemplo, a corrida é o esporte mais praticado e de mais fácil acesso. Ela está remunerando, né, os atletas que se dedicam, que se entregam ali. E a gente está vendo provas todo final de semana. Antes, a gente via uma prova a cada 2, 3 semanas. Agora, são várias provas todos os finais de semana. Todo final de semana que você quiser fazer alguma prova de corrida, vai ter uma prova de corrida. Às É, vezes 2, 3, 4. Isso tá, assim, tá. Chega a ser até assustador, né? Mas é muito bom. é verdade. Só precisa de ter bolsa, né, para pagar todas essas inscrições. Exatamente. Algumas mais caras, outras mais em conta, mas realmente tem que pagar. Ô Lucas, qualquer pessoa pode correr? Qualquer pessoa pode correr. E não necessariamente a gente precisa iniciar no esporte, iniciar na corrida já correndo. A gente pode fazer uma caminhada um pouco mais acelerada, a gente pode intercalar uma caminhada, por exemplo, 3 minutos caminhando, 30 segundos correndo e progredindo a partir disso. Então, todo mundo pode. E é claro, pessoas com limitações severas, assim, maiores, precisa de certa, uma peculiaridade ali, um certo approach mais tranquilo, né, em relação a, tem gente que não consegue caminhar, por exemplo. Então, a gente pode partir para um outro lado. Se você não pode caminhar, se você tem alguma deficiência mecânica ali nas pernas, talvez um remo pode ser uma boa opção, uma natação pode ser uma outra opção. Então, Uhum. a gente consegue se movimentar, é claro, devido a extremas ali, exceções,
mas a gente consegue se movimentar. A gente precisa se movimentar para ter saúde. O ser humano foi feito para ficar em movimento, né? Para estar Sim. em movimento. Então, todo mundo pode um pouquinho. Olha, para quem começa, qual é a estratégia? Eu fico imaginando assim, vou dar o meu exemplo, né? Eu sonho um dia começar a correr, mas eu fico me imaginando correndo, a dor, a falta de ar, não vou conseguir. É claro que eu ninguém começa correndo 5, nem muito menos uma maratona. Aham. Aí, como que é essa estratégia que vocês usam para iniciantes, de fato, assim? Não sei correr, nunca corri, nem sei se consigo. A estratégia que eu vejo que é a mais benéfica de todas, dependendo do nível de cada um, é iniciar com caminhada. A gente movimentar, a gente trazer aquela mecânica da corrida a mais próxima possível é a caminhada. Então a gente Ah, começa caminhando. A gente pode começar, por exemplo, 2 vezes por semana, caminhando 15 minutos. Aí a tá. gente parte para 20, 30. Aí, com o tempo, a gente já vai estar tão fácil, a caminhada já vai estar tão fácil, porque o nosso corpo se adapta, que a gente vai começar a incrementar essa caminhada. A gente vai colocar uma corridinha no meio ali. A gente pode colocar 30 segundos, pode colocar 1 minuto. Então a gente pode fazer um jogo assim. Por exemplo, você caminha 2 minutos e corre 30 segundos. Caminha 3 minutos e corre em 1 minuto. E vai brincando assim, né, com a velocidade, brincando com a caminhada. E com o Entendi. tempo você vai se ver correndo 10 minutos sem parar, 15, 5 quilômetros, 10. Então, o nosso corpo é uma máquina adaptativa. A gente se adapta ao estímulo. Então, quanto mais a gente repete aquele estímulo, mais fácil fica. Então, a gente só precisa melhorar os estímulos, aumentar os estímulos, intensificar os estímulos para que a gente consiga se movimentar mais longe, mais rápido. Uhum. Eu vejo muito que as pessoas que correm, elas praticam uma outra atividade física, principalmente de condicionamento físico, né? De cuidar dos músculos, das pernas. Isso é importante para conseguir Eu acho de correr? extrema importância a gente fazer um fortalecimento, né? Porque a corrida, ela fortalece também. Só que a gente precisa de um a mais ali, porque a corrida também gera muito impacto. Então, se a gente não cuidar da nossa musculatura, das nossas articulações, a gente não fazer um alongamento bem feito, uma mobilidade, fortalecer ali a musculatura, a gente acaba sobrecarregando muito os nossos joelhos, nosso tornozelo, a gente pode acabar tendo ali uma dorzinha na canela indesejada. Então, é muito importante que a gente faça um fortalecimento ou um ciclismo, por exemplo, que também ajuda. A gente cruzar, né, exercícios, não ficar somente na corrida. Uhum. Uma outra dúvida que eu acho que todo iniciante tem: onde que é o lugar melhor para correr? É na pista? É no calçadão? É na areia? Isso depende de cada um. Por exemplo, se a pessoa não é um atleta, né? Não leva aquilo com 100% de seriedade. Eu acho que é muito proveitoso fazer uma caminhada na praia, por exemplo, descalço, com o pé na areia, no calçadão, para ver o pessoal, socializar e com um amigo, na grama, para você se conectar um pouco mais com a natureza. Agora, se você é um atleta que leva muito a sério o esporte, que a gente chama de atleta de elite, e precisa correr em um tempo específico, uma distância X, é muito interessante que você vá na pista, né? Porque na pista você tem um controle total ali do terreno que você vai correr, não vai ter buraco, não vai ter ninguém atravessando na sua frente. Você vai conseguir contar certinho os metros que você correu, contar os minutos, os segundos que você passou naquela distância. Então isso depende de cada um. Eu digo para as pessoas o seguinte: corra aonde você se sinta bem, onde vai te fazer feliz. Essa, para mim, é a melhor dica possível. Então, seja na praia, seja na grama, seja no parque, seja no calçadão. Então, corra onde te faz bem. Entendido. Bom, e para começar a correr, eu tenho que ter um bom tênis, eu tenho que investir nisso, ou qualquer um pode ter o tênis de casa para correr. Como é que funciona? Eu gosto de falar que, para correr, a gente quase não precisa de investimento. Por quê? A gente pode começar a correr na areia, por exemplo. Na areia a gente não precisa de calçado. Ou, se você é uma pessoa super iniciante, não tem como arrendar um bom equipamento, você pode comprar um tênis básico ali. Você encontra tênis de R$ 100, de R$ 200, aí faça do seu jeito, né? Como você vai pagar, parcelando. Ou, se você não tem problema
em ofertar um pouco mais, você consegue tênis ali, super tênis, né, que a gente chama, com tecnologia na espuma, placa de carbono, que podem passar a barreira dos R$ 2.000 um par. Uhum. Então, é um lugar, né, esse mundo dos tênis é um lugar que a gente costuma dizer que não tem muito limite, né, você consegue gastar muito e também consegue gastar muito pouco, ou quase nada, ou nada, né. Entendido. Agora, o básico do básico, eu preciso ter o quê? Um bom amortecedor? É isso? O bom é você ter um tênis que seja confortável. Não Tá. necessariamente com o melhor amortecimento possível. Ele que seja confortável no seu pé, para não te gerar bolhas, não machucar seus dedos, para que você não perca uma unha, por exemplo. Então, o tamanho ali é adequado para você. E você consegue encontrar bons tênis aí, marcas nacionais, com preço super em conta, e o tênis vai evoluindo de acordo com a sua corrida. Se Excelente. você é um iniciante, você compra um tênis mais básico. Quanto mais você vai levando a sério o esporte, quanto mais você vai treinando, você vai evoluindo também o seu calçado. Uhum. A performance do corredor tem a ver com o horário que ele corre? Se é de manhã, de tarde, de noite? Ou Eu não? digo que, pensando aonde a gente mora, que é aqui de onde eu estou falando, Vitória, Espírito Santo, isso sim tem correlação. Por quê? Se a gente resolver treinar só 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, num calor descomunal, a gente vai desgastar muito o nosso corpo. Então, aquele estímulo que a gente vai fazer em 30 minutos, meio-dia, e o estímulo que a gente vai fazer em 30 minutos, 6 horas da manhã, ele fica totalmente diferente. Por quê? Porque se a gente for sempre treinar nesse horário de meio-dia, a gente vai desgastar muito o nosso corpo. E a gente Uhum. precisa estressar o nosso corpo. Só que para estressar o corpo, a gente tem certos limites. Se a gente estressar demais o nosso corpo, a gente acaba destreinando, que a gente costuma dizer assim. Se a gente estressa o corpo na medida certa ali, a gente sempre vai num horário mais tranquilo, mais ameno, que a gente não desidrata tanto, que a gente não vai sofrer tanto com o calor, a gente consegue gerar aquele estresse ali na medida certa, o corpo vai se adaptar e a gente vai lá e gera de novo. Se a gente for sempre no horário de meio-dia, por exemplo, que está muito quente, muito sol, a gente vai gerar desgaste a mais, excessivo no nosso corpo. Então a gente pode acabar até gerando aí uma lesão. Então, eu costumo dizer que se você não tem como treinar em outro horário, tudo bem. Mas se você pode ir no horário mais tranquilo, mais ameno, que você vai desgastar menos o seu corpo por conta de fatores externos, eu Uhum. recomendo que você vá no horário mais tranquilo, pegue um horário mais fresquinho. Entendido. Eu estou conversando com o Lucas Pinheiro, ele é atleta, é treinador de triatlon e de corrida, é um dos nossos convidados deste CBN Vitória, e a gente está falando sobre a febre de corridas, para quem quer começar a correr ou colocar isso como projeto de ano novo, as dicas aqui nesse nosso programa. Ô Lucas, além do tênis, tem que ter uma roupa confortável, tem que escolher um bom horário, né, que você não se submeta ao sol quente. Uma outra coisa que eu vejo muito vocês investindo, como que funciona a hidratação de vocês e a suplementação? Eu vejo vocês sempre tomando um sachêzinho quando correm. Então, é engraçado mesmo, né? Porque quem não entende, quem não está inserido nesse meio da corrida, olha o pessoal puxando um sachêzinho do bolso e não entende, né, o que é aquilo. Isso nada mais é do que carboidrato, que é a nossa fonte primária de energia, né, para a gente fazer esportes de endurance. A gente precisa de carboidrato como fonte de energia. A gente já tem glicogênio estocado no nosso músculo, né? Do arrozinho que a gente come, da abóbora, da batata. Estoque limitado no nosso corpo. Aí a gente precisa repor com gel de carboidrato, que as empresas inteligentemente fizeram para que a gente consiga consumir de uma forma mais fácil, e rápida, né? Porque ele tem uma absorção rápida. A gente costuma levar garrafinha, uma flask, né? Uma garrafinha mais maleável, coloca no fica nas laterais das bermudas, e o gel de carboidrato para repor energia. É como se a gente estivesse comendo uma banana, por exemplo. Só que a banana, por ser um alimento sólido, por ter muitas fibras, dificultaria a gente a fazer essa digestão em movimento, né? Ativo ali, fazendo exercício. Já o gel, ele vem em forma de gel para ter para sair, né? Para entrar no nosso corpo de uma forma mais facilitada para a gente digerir por ele ser líquido. Então,
Alguns géis mais espessos precisam você dar uns golinhos de água ali, mas outros géis com mais tecnologias, que a gente chama eles de... É um gel, é um hidrogel, porque eles já vêm acompanhados de água. Aí, então, a gente consome, cerca de 10 minutos ali, a gente já fez a digestão dele e já consegue usar como fonte de energia, né, para o nosso esporte. Uhum. É basicamente isso. Lucas, você suplementa antes ou depois da corrida também? Então, eu não deixo de tomar aquele meu famoso cafezinho preto, né, de todo dia. Eu gosto muito do cafezinho, ainda mais que aqui no estado a gente é rico nisso, né? Então, o meu suplemento é cafeína ali, pré-treino. Às vezes vai uma bananinha, mas falando em suplementação, eu particularmente não faço. Eu costumo usar a suplementação mais em período assim, próximo de provas, né? Que aí eu gosto de usar uma proteína, né, em pó. É, uso muitas vezes também o nitrato, né? Que é fonte que vem da fonte da beterraba, porque ele ajuda na vasodilatação. Então, eu sou um pouco fora do mundo dos suplementos. Eu procuro fazer uma alimentação saudável, né? Ir na feira, comprar minhas verduras, legumes, vegetais e ter uma alimentação mais limpa, assim, né? Focada ali no básico bem feito. Que legal. E sabe o que eu já percebi também? Os atletas, noite que antecede ou dia que antecede a corrida, a prova, eles comem muito macarrão. Isso é recomendado? Sim, é super recomendado, porém, não só na noite que antecede. A gente costuma orientar os atletas a consumirem carboidrato. Por exemplo, se a prova vai ser no domingo, já aumenta esse consumo de carboidrato a partir da quarta-feira, porque a gente precisa aumentar o consumo de carboidrato para o nosso corpo estocar esse carboidrato em forma de glicogênio no músculo. Então, se a gente fizer isso só na noite anterior, não adianta muito, porque o nosso corpo vai ter uma janela muito pequena para conseguir digerir e estocar esse carboidrato no músculo. Então, a gente costuma fazer isso em 3 a 4 dias, estocando ali, comendo bastante arroz, batata, macarrão, estocando esse carboidrato ali na musculatura para que a gente tenha aquele estoque que eu falei anteriormente, né? A gente consegue estocar o glicogênio muscular e ali, passando de 1 hora de prova, por exemplo, esse glicogênio muscular vai começar a cair, porque a gente vai gastando. Então, aí que entra os sachês de carbogéis. A gente Entendido. precisa, passando de 1 hora de exercício, a gente já começa a consumir ali, antes de passar desse limite, né? Com 30 minutos, 40 minutos, a gente já começa a consumir os carbogéis. Uhum. Para finalizar, Lucas, para correr, tem uma estratégia, ou seja, tem um passo certo? Porque eu já vi também, reparo muito nisso, joelho para frente, joelho para o alto. Qual é a forma correta de correr? Não é só chegar e dar uma disparada, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a corrida é um movimento que a gente procura fazer para frente. Então a gente tem que evitar ir para os lados e ir para cima. Então a gente tem que ter um movimento, uma mecânica de corrida econômica. A gente precisa dar os passos, ao invés de a gente alongar a passada, como se a gente estivesse saltando, evitando de ir para cima, a gente encurta um pouco a passada, faz aquela corrida mais econômica, aumenta um pouco a cadência, né, a quantidade de passos que a gente dá por minuto, para que a gente consiga correr de forma mais econômica e evitando esse desperdício de ir muito para cima e muito para os lados, porque a nossa intenção na corrida é ir para frente. Então, existem vários educativos, né, de corrida para fazer, para você melhorar a sua conexão cérebro e músculo. Existem ativações, né, acelerações que você faz e consegue conectar melhor, se conectar melhor com o movimento da corrida. Então, parece simples, né? A gente cresceu correndo, a gente simplesmente sai e corre. Mas quando a gente vai falar de provas longas, né, de 5 quilômetros, 10 maratonas, a gente precisa corrigir alguns detalhes, né, fazer certos educativos aí para que a gente corra de forma mais econômica. E uma palavra que entra no vocabulário de vocês quando vocês estão correndo, eu vejo nas postagens, é o tal do pace, não é isso? Sim. O que é isso? Pace nada mais é do que ritmo, né? Pace é uma palavra americana, em inglês. Eles usam pace e a gente podia falar simplesmente ritmo, né? Só que como
O inglês é uma língua super universal, muitas pessoas se comunicam através dessa língua e a gente tem como referência várias coisas. A gente chama de pace, mas nada mais é do que o ritmo. O pace que a gente usa, o ritmo que a gente usa aqui, a métrica, é minutos e quilômetros. Então, o pace seria você correr, por exemplo, 1 quilômetro em 6 minutos. Então, o seu pace é de 6 minutos. Você demora 6 minutos para percorrer a distância de 1 quilômetro. Se você faz uma prova de 5 quilômetros em 30 minutos, o seu pace foi de 6 minutos. Por quê? 6 vezes 5 igual a 30. Então, esse seria o pace aí. A gente metrifica por quilômetro e por minuto. Então, é quilômetro por minuto. Entendido. Ô, Lucas, adorei nossa conversa, viu? Que as É um pessoas prazer, tenham nos prazer foi meu. acompanhado e se inspirado para começar uma corridinha. Isso aí, e faz super bem, não precisa começar super acelerado, né? Como eu disse, a gente pode começar com uma simples caminhada e ir incrementando aí a corrida dentro dessa caminhada. É isso. Vida longa para todo mundo, né? Para nós, Tudo de bom para você, Lucas. Até uma próxima, hein? muito prazer. Tchau, tchau. O Lucas Pinheiro, como a gente já apresentou, ele é atleta, é também treinador de triatlon, de corrida e dando dicas desta febre do esporte aqui no Espírito Santo, que é a corrida.